Romanos 4, 22 a 25, diz assim a santa e inerrante palavra de Deus. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça, e não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. O tema do sermão nesta manhã é: quem recebe a justificação? Quem recebe a justificação? Vamos orar? Pai Santo, mais uma vez estamos diante da Tua riquíssima palavra, fonte de tesouros de sabedoria e conhecimento inesgotáveis. Ó Pai, nós nos sentimos mais uma vez pequenos diante da Tua revelação e nós Te louvamos porque o Senhor é quem ilumina a mente dos Teus filhos pelo Teu Santo Espírito, para que nós possamos entender a Tua palavra. É por isso que nós pedimos mais uma vez que o Senhor nos ilumine a mente, nos ensine o Senhor mesmo, que não seja a voz de um homem falando, um homem pecador, mas que seja a Tua voz falando a cada coração aquilo que nós precisamos ouvir nesta manhã. Ensina-nos, Pai, mostra-nos a Tua vontade e mostra-nos o caminho que nós devemos seguir em nossa vida. É o que nós pedimos humildemente e em nome de Jesus. Amém. O que é justificação? O que é justificação? Um pastor norte-americano chamado Sproul, Robert Charles Sproul, ele escreveu um conto para explicar o que é justificação. O conto se chama O Sacerdote com a Roupa Suja. E ele, neste conto, ele diz que um jovem sacerdote havia então sido ordenado ao sacerdócio, ganhado roupas novas de sacerdote, um turbante branco, uma roupa azul, um cinto branco, e ele todo feliz com aquela roupa, foi para casa e recebeu o convite para pregar o seu primeiro sermão na presença do rei no castelo. Então, determinado dia, no dia combinado, ele vestiu-se de sacerdote, montou-se no seu cavalo, mas pegou uma grande tempestade pela frente. E as terras, as ruas de terra se transformaram em ruas de lama, e num determinado momento do caminho, o cavalo envolveu-se ali na lama e tropeçou, e ele caiu no chão e sujou toda a sua roupa. E ali no meio da chuva ele tentou limpar a sua roupa e dar um jeito, mas foi para o castelo. E quando ele chegou ali, entrou e as pessoas o viram todo sujo, todo enlameado, começaram a cochichar umas com as outras. E o rei ficou observando, e quando ele foi começar a falar, se levantou um feiticeiro da corte, um indivíduo que era muito mau. O nome no conto era Malus, e esse Malus levantou-se e disse: opa, este homem sujo desse jeito não pode falar na presença do rei, isso é um absurdo. E o rei deu razão, e o jovem voltou para casa. O rei deu uma nova chance dele pregar, e nesse meio tempo ele procurou os homens mais hábeis da cidade para lavar a roupa, e ninguém conseguia tirar aquelas manchas da roupa, e ele não conseguiu de jeito nenhum. E até que um deles disse: você procure o filho do rei talvez possa resolver o teu problema. Antes disso, ele voltou na sua autoridade religiosa para ver se poderia ganhar outra roupa. Ela disse que não, aí ele foi até o filho do rei, e o filho do rei disse que ele não se preocupasse, que ele no próximo domingo voltasse vestido com aquela mesma roupa, que ele iria dar um jeito. E ele ficou muito preocupado, mas seguindo a instrução, no domingo seguinte, montou no cavalo, foi até o castelo, e mesmo com aquela roupa suja, ele se portou na presença do rei, e eis que Malus, o feiticeiro,
novamente se levantou para acusá-lo, para dizer: você não pode pregar desse jeito. E aí surge o filho do rei, trazendo roupas limpas, trazendo roupas novas, e veste as roupas novas por cima da roupa daquele jovem. E agora, vestido com as roupas do filho do rei, ele pode se apresentar na presença do grande rei. O pastor Sproul fez esse conto baseado no capítulo 3 do livro do profeta Zacarias, que diz assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e o vestiram com trajes próprios. Sem dúvida, esta é a passagem bíblica mais ilustrativa do que é justificação. Justificação é o ato de nós, por causa do pecado, estarmos sujos e não conseguirmos uma roupa nova, não conseguirmos lavar as nossas sujeiras. E aí Cristo, que tem as vestes limpas, porque Ele é santo, porque Ele obedeceu toda a justiça de Deus, Ele nos reveste com os seus trajes limpos. O seu manto de justiça é colocado sobre nós. E agora, com este manto de justiça limpíssimo, é que nós podemos nos aproximar diante do Santo dos Santos. O Catecismo Maior de Westminster fala sobre justificação nos seguintes termos: justificação é um ato da livre graça de Deus para com os pecadores, no qual Ele os perdoa, aceita e considera justas as suas pessoas diante dele, não por qualquer coisa neles operada, nem por eles feita, mas unicamente pela perfeita obediência e plena satisfação de Cristo, a eles imputadas por Deus e recebidas só pela fé. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, verso 33, faz a seguinte pergunta e responde: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Invertendo, se é Deus quem nos justifica, quem é que pode intentar qualquer acusação contra nós? Ninguém. A figura que nós temos aqui então para explicar justificação é a de um pecador culpado diante do tribunal de Deus. E Cristo, para inocentar, para tirar a culpa deste culpado, Ele chega com o seu manto de justiça e o cobre. E Deus Pai o libera, porque agora ele não tem mais culpa alguma. Irmãos, que bênção incomparável! Nós, com nossas roupas sujas, com nosso coração pecador, nunca poderíamos ser aceitos por Deus. Mas por conta da obediência total de Cristo no seu ministério e por conta da sua morte na cruz em nosso lugar, é que nós recebemos toda a justiça de Cristo na nossa vida. Veja, nossos pecados foram transferidos para a cruz e Cristo pagou na cruz os nossos pecados. E toda a justiça que Cristo adquiriu por sua obediência é transferida para nós. Então há essa transferência de pecado nosso para Cristo, para que Ele pague na cruz, e das justiças de Cristo para nós, para que nós agora, diante de Deus, não sejamos mais vistos como pecadores culpados, mas como justificados. Não santos, mas justificados, por causa da justiça de Cristo. Que bênção incomparável! Estamos falando de salvação, estamos falando de vida eterna.
Um pecador receber a justiça de Cristo, tornando-se assim inculpado, justificado. A grande pergunta então nesta manhã é: quem pode receber esta bênção? Quem pode receber esta justificação? Neste pequeno trecho aqui de Romanos, Paulo nos responde isso. E em primeiro lugar, recebem a justificação os que creem no Pai que ressuscitou Jesus Cristo. Recebem a justificação aqueles que creem no Pai que ressuscitou Jesus. É a primeira parte do nosso texto. Acompanhe no verso 22. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça, e não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor. O nosso ponto está aqui no finalzinho, né? Antes disso, ele está dizendo que a fé é imputada por justiça. A fé foi imputada como justiça a Abraão, e o texto diz que é imputada a nós também como justiça. Nós quem? Primeiro, nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor. Quem foi este que ressuscitou Jesus dentre os mortos? Deus Pai. Deus Pai. Então, aqueles que creem em Deus Pai, e note que o ponto aqui é pela fé, você não precisa fazer promessas, votos, pagar dinheiro para a igreja, subir escadarias de joelhos, se autoflagelar, é fé. Aqueles que creem em Deus Pai, pela fé, podem receber esta justificação. E nós cremos que Deus ressuscitou Jesus. Nós cremos neste Deus, no Deus que ressuscitou Jesus de entre os mortos. Existe no meio cristão alguns que creem em Deus, mas num Deus diferente. Não no Deus que ressuscitou a Cristo de entre os mortos. Estes são os adeptos da chamada teologia liberal. Aqueles que são adeptos da teologia liberal não creem que Deus ressuscitou a Jesus Cristo. Eles não creem em ressurreição. Eles se chamam cristãos, mas eles abandonaram as crenças básicas da fé cristã. Essa deturpação da teologia surgiu no século XIX, numa tentativa de tornar a fé puramente racional. É fruto de movimentos como iluminismo e racionalismo. E isso é um perigo, porque eles dizem que a Bíblia deve ser interpretada apenas com base na razão. Ora, pastor, isso não me parece tão estranho. Aguarde um momento, porque isso implica que se cobras não falam, a tentação da serpente no Éden nunca existiu. Isso implica que se peixes não engolem homens, o que aconteceu com Jonas também não existiu. Isso implica que as pragas que ocorreram no Egito foram fenômenos naturais, não houve nada de milagre. Isso implica que o que aconteceu no Mar Vermelho, aquilo foi um fenômeno natural, não houve nada de milagre. Então, esses que advogam o racionalismo, esses da teologia liberal, eles acabam colocando por terra os milagres. Eles não creem em milagres. Então veja como isso é nocivo. Por consequência, eles não creem que Jesus nasceu de uma virgem, porque isso é racionalmente inexplicável, é um milagre, e eles não creem que Jesus ressuscitou dentre os mortos, porque isso também, racionalmente falando, há um limite. Mas note, meus irmãos, que a Bíblia, ela mostra um Deus poderoso, que faz milagres, um Deus que se manifesta com poder para mudar as histórias e para fazer com que o seu povo seja liberto, como no caso do Egito, e para fazer com que o Messias cumpra todas as profecias. O Messias nasceria de uma virgem, o Messias não seria vencido pela morte. Então a Bíblia nos apresenta um Deus
que é poderoso. E não crer nos milagres é não crer, em última instância, em Deus. É ser um ateu prático. Nós que somos discípulos de Cristo, nós cremos num Deus poderoso, num Deus que faz milagres, num Deus que ressuscitou, sim, Jesus Cristo de entre os mortos. A crença na ressurreição de Cristo é uma marca do verdadeiro cristão. Mas por que nós cremos que Jesus Cristo ressuscitou? Muitos argumentos. Primeiro, porque a Bíblia assim nos diz, e nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nos dão detalhes da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Isso é o primeiro lugar, porque a Bíblia assim nos diz. Em segundo lugar, porque a Bíblia menciona várias testemunhas oculares que viram Jesus Cristo depois da ressurreição. Em 1 Coríntios 15, Paulo fala, aliás, de mais de 500 testemunhas que viram Jesus Cristo vivo. Pense em um tribunal hoje, você arrolar 500 testemunhas oculares. A força disso. Mais de 500 pessoas testemunharam que Cristo estava vivo, que eles o viram. E não foram, terceiro lugar, quaisquer testemunhas. Foram testemunhas, algumas delas, que deram a vida, que morreram afirmando: Cristo está vivo, Cristo está vivo. Pode ser que uma testemunha mentirosa, ela sustente a sua mentira até determinado momento. Quando a situação é vida ou morte, ela vai contar a verdade. Mas os discípulos, na sua maioria, exceto João, que morreu exilado, todos os outros morreram morte de martírio, foram mortos por causa do Evangelho, e morreram afirmando: Jesus Cristo está vivo. Então, não são apenas centenas de testemunhas, são testemunhas que morreram afirmando: Jesus Cristo está vivo. Quarto lugar, porque a ressurreição de Cristo foi a força motriz que fez com que o cristianismo se espalhasse tão rapidamente pelo mundo, por causa de um evento poderoso que foi a ressurreição de Cristo. Isso gerou ânimo nos discípulos para que eles espalhassem o Evangelho. Imagine se Cristo tivesse morrido e não tivesse ressuscitado. Para os apóstolos seria o fim. O que a gente vai fazer agora? Mas foi porque Cristo ressuscitou e deu a ordem para eles espalharem o Evangelho que rapidamente o cristianismo tomou parte de todas aquelas regiões. E os soldados romanos convertidos evangelizavam soldados romanos. E os vendedores do povo convertidos evangelizavam outros vendedores. E as mulheres convertidas evangelizavam outras mulheres. E isso foi crescendo, crescendo, crescendo e espalhou-se rapidamente. E hoje o cristianismo está no mundo inteiro, porque Cristo ressuscitou. E porque, finalmente, até historiadores e escritores não cristãos dão testemunho de que Cristo de fato viveu. Dentre eles Joséfo e Tácito. Não são crentes. Joséfo era judeu e eles testemunham que conheceram um homem chamado Jesus, que tinha discípulos, e dão detalhes. E por fim, agora sim, porque o túmulo de Jesus está vazio. E os inimigos de Cristo fariam de tudo, a começar pelos judeus que não creem que Jesus é Messias, a começar por eles, fariam de tudo para apresentar: eis aqui os ossos daquele que vocês dizem que ressuscitou. O corpo de Cristo nunca foi encontrado, o túmulo está vazio. Por quê? Porque Jesus está vivo, porque Ele ressuscitou. Os seus ossos estão com Ele, Jesus ressuscitou e está vivo. Então, meus irmãos, é marca do verdadeiro discípulo de Cristo, óbvio, crer que o nosso Redentor está vivo e que Ele vai voltar. Ele ressuscitou de fato. Então, quem é que pode receber a justificação em primeiro lugar? Aqueles que creem que o Pai ressuscitou a Jesus Cristo. Se você crê assim,
você está habilitado para receber a justificação, a salvação que vem de Deus. Em segundo lugar, os que tiveram as transgressões pagas por Jesus. Veja o texto no verso 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões. Então, em segundo lugar, os que tiveram as transgressões pagas por Jesus. Jesus foi entregue pelo Pai, porque pelo decreto eterno de Deus, o plano que Deus escreveu na eternidade, ele já havia escrito que Cristo viria para morrer pelo seu povo. O Pai entregou a Cristo para ser morto, e isso foi estabelecido na eternidade. É por isso que em Apocalipse 13, 8, nós lemos que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Não significa que ele foi morto lá atrás, mas que o decreto para que ele fosse morto já estava lá atrás, antes do mundo ser criado. Agora, esse é um aspecto, o Pai o entregou, mas a Bíblia diz também que ele se entregou a si mesmo. Ele não foi obrigado para a cruz, ele se entregou voluntariamente, porque ele queria de fato nos salvar. Ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Gálatas 1:4. Ele se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Efésios 5:2. Ele se entregou por causa das nossas transgressões. Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 2, verso 14, diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Cristo pagou a dívida que era requerida pela justiça de Deus. Mas não era uma dívida financeira, não era dinheiro, não era uma dívida monetária, a nossa dívida para com Deus. Pedro escreve na primeira epístola: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Note, a dívida paga foi muito mais forte do que uma dívida de dinheiro, do que uma dívida financeira, foi uma dívida moral. E qual é a diferença entre uma dívida financeira e uma dívida moral? Duas histórias para exemplificar isso. Primeira, imagine que você está numa sorveteria e você vê um garotinho entrando e pedindo uma casquinha de sorvete à garçonete. Ele pede uma casquinha com 2 bolas de sorvete. E aí, ela serve, ele começa a comer e ela diz: são R$4. Você olha para o garoto e ele está tremendo, porque a mãe só deu R$2. O que você faz? Você imediatamente fala para a garçonete: eu gostaria de inteirar os R$2 que estão faltando para esse garoto. E a garçonete há de aceitar, porque é dinheiro que você está dando, é o que falta. A garçonete não pode dizer: não, tem que ser ele. Isso seria absurdo, não é? É dinheiro, é válido, você paga, tudo certo. A dívida financeira, ela tem que ser aceita. É dinheiro padrão, é o valor, tudo certo. Agora, imagine outra história. Imagine que você está na sorveteria e entra um garoto correndo, vai lá dentro, pega umas bolas de sorvete e sai correndo sem pagar. Aí a garçonete grita: pega, ladrão! E um policial consegue pegar o garoto, o traz para dentro da sorveteria e aí o garoto diz que não tem dinheiro, que só tem R$2. Aí você diz: não, seu guarda, eu inteiro mais 2. Veja que a situação é diferente, porque agora um crime foi cometido. O guarda, ele pode não aceitar o teu dinheiro,
porque agora é uma dívida moral, não é só uma questão financeira, é uma dívida moral. Voltando para nós, qual é a nossa dívida para com Deus? Qual era a nossa dívida? Não era financeira, era moral. Deus poderia aceitar ou não. O fato é que Ele aceita, porque Ele mesmo providencia o substituto. É o Filho dEle, Ele mesmo entrega o próprio Filho para que a nossa dívida seja aceita. Uma dívida moral, uma dívida muito mais difícil de ser paga. É isso que Deus faz. Ele aceita, irmãos, o pagamento, porque Ele mesmo disponibilizou o Filho como nosso substituto. Foi isso que aconteceu. Nós não teríamos dinheiro, primeiro que não era uma dívida financeira, não é? Mas que dinheiro nós pagaríamos por nossa alma? Há coisas que não têm preço. A alma de uma pessoa não tem preço, não tem valor, não tem precificação, não dá para colocar um valor, não tem preço. Não há dinheiro no mundo que pague uma alma. Isso mostra como foi grande a salvação. Deus providenciou o próprio Filho para sofrer por nós, para morrer por nós, para que nós fôssemos salvos, para que a dívida fosse paga. Então, quem são os que recebem a justificação? Primeiro, os que creem no Pai, que ressuscitou Jesus. Segundo, os que tiveram as transgressões, os pecados, pagos por Jesus. E se você crê em Cristo como Senhor e Salvador, você crê que Cristo morreu na cruz para pagar os teus pecados. Você está habilitado a receber a justificação. Em terceiro e último lugar, nós já vimos que recebem a justificação os que creem no Pai, que ressuscitou Jesus. Segundo, os que tiveram as transgressões pagas por Jesus. E terceiro, os que foram justificados pela ressurreição de Jesus. É o final do texto. Ressuscitou por causa da nossa justificação. Note, a justificação, esse ato declaratório de Deus, de por causa de Cristo nos considerar justos, sem culpa, aconteceu na cruz do Calvário. Quando Cristo morreu, foi que o seu povo foi considerado justo. Por quê? Porque na cruz ele estava pagando a dívida, não dívida financeira, dívida moral. Ele estava morrendo no nosso lugar. E não é à toa que no final da crucificação, Cristo grita, está consumado. Que significa, está pago. É um termo contábil. Está pago. Ué, por que Cristo gritou isso? Talvez alguns ali ao redor da cruz se perguntassem, por que ele gritou, está pago? Está morrendo aqui na cruz, nos últimos suspiros ele grita, está consumado, está pago. Ora, nós sabemos, porque ali ele estava pagando a dívida que a justiça de Deus requeria. Cristo pagou a dívida e ele o fez na cruz. E Deus, então, nos mostra nesta palavra que a justificação ela acontece na cruz e que ela se completa na ressurreição. O texto fala, ressuscitou por causa da nossa justificação. A justificação é feita na cruz, mas ela se completa com o ato da ressurreição, que é quando Deus ressuscita Cristo aceitando. Esse texto nos dá a oportunidade para falarmos sobre a diferença entre obediência ativa e obediência passiva, que é um tema teológico, é um tema da teologia, obediência ativa e obediência passiva. O que é obediência ativa? É aquilo que diz respeito à completa submissão e obediência de Cristo no seu ministério. Cristo obedeceu a lei perfeitamente. Adão não conseguiu, Cristo conseguiu. É por isso que Paulo trabalha com essa ilustração. O primeiro Adão, o Adão mesmo, e o segundo Adão, Jesus Cristo. Então, o que o primeiro Adão não conseguiu fazer, que foi obedecer, Jesus Cristo o fez perfeitamente. E são muitos os textos que falam sobre isso. Por exemplo, quando Jesus no Sermão do Monte, ele disse, não penseis que eu vim revogar a lei
cancelar a lei ou os profetas. Eu não vim cancelar, eu vim cumprir. Cristo cumpriu toda a lei. Paulo aos Filipenses diz: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus foi obediente até a morte. E vários outros textos nos mostram que Jesus não pecou com sua boca, com seus pensamentos, com suas ações. Ele obedeceu perfeitamente à lei de Deus. Isso se chama obediência ativa. E o que seria obediência passiva? Seria a sua submissão total a subir a cruz para morrer por nós. Então, a obediência ativa é o ato de, no seu ministério inteiro, ele obedecer. E a obediência passiva é o ato dele se entregar submissamente às mãos do Pai para ser sacrificado no nosso lugar. E aqui nós nos lembramos de Isaías 53, 800 anos antes de Cristo. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Profecia de Isaías, que mostra claramente o que aconteceu na cruz do Calvário. Jesus ali submisso, sem protestar. Todas as palavras da cruz foram de submissão ao seu Pai, obediência passiva. Irmãos, concluindo, quem são os que recebem a rica e inestimável bênção da justificação? Será que você está habilitado para receber a justificação no seu coração? Recebem aqueles que creem no Deus Pai, que ressuscitou Jesus Cristo. Recebem aqueles que tiveram as transgressões pagas por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Se você se arrepende dos seus pecados e você quer esta bênção, é porque Deus já trabalhou no teu coração. Recebem aqueles que foram justificados pela ressurreição de Cristo. Essa é de fato a bênção, a salvação, a vida eterna. Eu termino com a história do final da vida de um pastor americano chamado Graham Machen. Graham Machen. Perto da sua partida, aos 55 anos de idade, Machen viajava de trem da Filadélfia para Bismarck, Dakota do Norte, e ele ia lá para pregar. Seus amigos mais próximos não recomendavam a viagem, por verem a fragilidade da sua saúde. Ao chegar no seu destino, ele contrai uma pneumonia que vem a ser fatal. Parte para junto do Senhor no dia 1º de janeiro de 1937. E antes de morrer, ele manda um telegrama para um amigo próximo, John Murray, com as seguintes palavras: John, eu sou muito grato pela obediência ativa de Jesus. Sem ela, não haveria esperança. E um pastor comenta: em seus últimos momentos, Machen estava pensando na única base da nossa justificação, a obediência ativa de Cristo. Como observou John Piper, uma coisa é estudar teologia de modo abstrato, mas encontrar alegria na perfeita obediência ativa de Jesus, quando o fim da sua vida chega, é marca de um verdadeiro cristão. Que Deus levante mais homens piedosos como este homem. Que nos nossos momentos finais, o que encha a nossa mente seja graças a Deus pela obediência ativa e passiva de Jesus Cristo.
Que Deus assim nos abençoe. Amém. Vamos, em resposta à mensagem, cantar o hino Cântico ao Salvador.